E aí, como é que vão vocês? Espero que estejam todos bem, todos correndo atrás dos seus objetivos. E o vídeo de hoje é sobre aquela dupla Júlio César e Marlene. Especificadamente o senhor pastor, cantor, gospel, evangélico, pentecostal chamado Júlio César. Pra quem não me acompanha aqui, eu fiz um vídeo esses tempos atrás e veio uma turma, fãs, defensores, dizer que não passava de boatos, que aquilo ali era em verdade. Porém, no vídeo de hoje eu vou provar a vocês de uma outra forma, porque o assunto está em alta e me mandaram o link aqui, que a própria delegacia de Sorocaba informa que continua em diligências para localizar o tal pastor que está foragido. E para você que defende, eu sei que a igreja ajuda a esconder, a manipular, porque são cantores e às vezes até pastores. Eu fui informado que pastores convidam ainda a dupla, ele vai na surdina, canta, a unção desce, a glória de Deus vem e ele sai de fininho e ninguém fica sabendo para onde vai. Eu fui informado disso. E se você está protegendo, ajudando a manter esse cara escondido, você é cúmplice também dos crimes dele aí. 28 anos de prisão e não tem mais recurso. É sobre esse assunto que nós vamos falar, mas antes se inscreve aí embaixo se você já é inscrito, verifique a sua inscrição, deixe seu comentário no decorrer do vídeo se você lembra dessa dupla abençoadíssima, né? E bora pro assunto do vídeo de hoje, que é um assunto pesado. Começando, o inquérito policial sobre o caso foi concluído pela Delegacia de Defesa às Mulheres de Sorocaba em 2017. Veja bem, a sentença e o mandato da prisão foram expedidos em novembro do ano passado e a delegacia informa agora que continua em diligência para a localização do tal pastor, cantor gospel aí. Ah, Zaio, mas o que esse cara aprontou? Para você que não viu o nosso vídeo aí sobre esse assunto, vou lembrar vocês e informar também. Olha só. A Justiça condenou a 28 anos de prisão em regime fechado o ex-vereador de Sorocaba, pastor Júlio César Ribeiro. Ele foi acusado de pedofilia. O caso seguiu em segredo de justiça. O pastor foi condenado pelo abuso sexual de duas meninas que na época tinham 9 e 7 anos. As vítimas eram sobrinhas dele. O crime foi registrado em 2016. O pastor Júlio César Ribeiro foi vereador em Sorocaba por um mandato, de 2004 a 2008, e ficou como suplente entre 2012 e 2016. A decisão não cabe mais recurso. A Justiça já expediu o mandado de prisão do pastor, mas ele ainda não foi preso. Nós não conseguimos contato com a defesa dele. E detalhe, ele é um dos 3 criminosos mais procurado pela justiça brasileira. Tem 3, ele é um dos 3 mais procurado. Quando eu lancei o primeiro vídeo a respeito desse assunto aqui, eu fui muito atacado dizendo que eu estava perseguindo um homem de Deus, um cara que ganhou muitas almas, mas o que adiantou, né? E vieram até dizer que isso aqui não passava de boatos. O que interessa hoje se o cara ganhou almas pra caramba e aprontou? Cara, são 2 crianças, uma de 7 e uma de 9 anos, que foi descoberto o crime horrível que esse cara fez e que nega os fatos, nega que ele não fez nada e foge, se esconde, ao ponto do delegado até dar uma nota que eu vou deixar no final desse vídeo aqui para vocês assistirem, onde ele fala que esse pastor já não está mais no Brasil ou que está usando disfarces para manter a mesma ideia que ele é um homem de Deus intocável, ungido, cantor consagrado e que não deve nada. Mas se não deve nada, por que está escondendo? Se não deve nada, qual é o objetivo de estar foragido? Se não deve nada, por que está se escondendo da justiça brasileira? E o próprio delegado fala aqui, ó, que ele já pode estar utilizando disfarce como mudança de cabelo, barba natural ou falsa, entre outros recursos para ocultar a sua verdadeira identidade. O delegado esclarece que a população também pode ajudar com qualquer informação que leve à prisão do ex-vereador e pastor cantor que pode estar escondido em qualquer região do Brasil, inclusive dentro das próprias igrejas. Protegido, né, pelas lideranças fã
do tal pastor. Se você estima o trabalho desse cara, é um verdadeiro cristão que preza pela justiça, que busca viver correto uma vida, você precisa se comprometer também em ajudar a localizar o paradeiro desse cara aí. Porque pelo contrário, você está sendo cúmplice de um horrível contra duas crianças. E no outro vídeo veio muita gente comentar dizendo que era perseguição, inveja da família. Você acha que os pais estariam brincando com a realidade de duas filhas e dois filhos, duas crianças? Até porque hoje essas crianças, 2016 para 2023, 2016 uma tinha 7, outra tinha 9. Agora 2023 já estão jovens, adolescentes. Tu acha que não iria cair a máscara se fosse mentira? Esses adolescentes não estariam numa altura dessa aí tirando as acusações? Mas, bem pelo contrário, permanece, a justiça está atrás. Isso não é assunto para evangélico encobrir, não é assunto para evangélico ajudar cristão que preza pela verdade, pela justiça, ocultar o paradeiro desse cidadão aqui. Eu deixo esse vídeo aqui de alerta para você que ver, ou pelo menos sabe do paradeiro, qual é o disfarce que está usando, vai até uma delegacia e denuncia, porque só assim você estará cumprindo o seu papel de um verdadeiro cristão. Afinal, tem duas vítimas que com certeza estão sofrendo danos psicológicos por tudo que aconteceu, e em liberdade está um homem de 63 anos, foragido, covardemente correndo dos seus atos irresponsáveis. Eu vou deixar aqui com vocês o vídeo do próprio delegado dando esclarecimento sobre esses fatos aí. Se você não é inscrito, se inscreve aí também e fique com o próprio delegado dando o seu parecer a respeito desse assunto. E espero que você, defensor, fã da dupla, do próprio Júlio César aí, do pastor, entenda que o fato existiu e ele está foragido. O que é esse mesmo divulgando, a condenação do ex-vereador, pastor evangélico, cantor gospel, Júlio César Ribeiro, condenado pela Justiça Criminal aqui de Sorocaba a 28 anos de prisão por estupro de vulnerável contra duas crianças de 7 e 9 anos. E o que o Dr. Acácio vai nos explicar é como funciona na esfera da Polícia Civil o cumprimento desse mandado de prisão, até porque o vereador mora na região que compreende o 8º DP, e é evidente também que a equipe de investigação do Dr. Acácio também já vem trabalhando nesse caso. Obrigado, boa tarde por ter nos recebido, doutor. Como que funciona quando é expedido um mandado de prisão? Então, nos cumprimentos aos nossos internautas, assim que a justiça espera um mandado de prisão, vamos explicar aí, o próprio nome já está dizendo. Quando o juiz manda que alguém seja preso, nesse caso manda que seja preso em virtude de estar sendo condenado naquele momento, essa ordem, que se chama mandado, ele é expedido hoje de forma digital, em segundos ele chega em todas as unidades policiais. Então, aqui em Sorocaba, especificamente aqui em Sorocaba, esse mandado ele imediatamente é remetido, seja para a nossa rede policial, da Polícia Civil, seja para a rede policial da Polícia Militar. Então, em questão de minutos, todas as unidades policiais, seja da Polícia Civil, todas as companhias, pelotões, batalhões, inclusive as viaturas da Polícia Militar já estão sabendo, né? Tem dados, tem informações, hoje se trabalha muito no pré-levantamento, né? Então, eu tenho certeza, a nossa equipe aqui já fez algumas diligências, nós ainda não conseguimos localizá-lo, mas eu tenho certeza que em sendo localizado, em feito o trabalho, ele será imediatamente preso para que passe a cumprir a pena que a justiça lhe impôs. Agora, doutor, quando uma pessoa como essa, que é conhecida em todo o Brasil, porque também era cantor gospel, né, ou dentro de seu perfil profissional, é difícil hoje, em tempos de internet, de comunicação, a pessoa ficar por muito tempo foragida ou não? Então, na verdade existem muitas manobras que essas pessoas fazem, né? O que a gente orienta sempre, assim, eu atendo bastante advogados aqui que vêm com essa dúvida. Devo apresentar meu cliente? Porque a justiça só vai, por exemplo, receber algum pedido, um habeas corpus, alguma amenização da pena, uma mudança de regime, a partir do momento que ele seja preso. Então, você bem colocou, em tempos de internet, em que a imagem é muito divulgada, ele é uma pessoa famosa, seja no meio evangélico, no
música gospel. Então eu acredito que, né, ou ele vai viver sob o manto da falsidade, com documentos falsos, mudando perfil, barba, cabelo, até outras questões, ou ele deve até sair da região, até mesmo sair do país, porque, como você bem disse, é uma pessoa conhecida, aqui em Sorocaba, né, chegou a mandato de vereador, então é uma pessoa conhecida, principalmente aqui na região da Zona Norte, e infelizmente, porque ostenta esse título de pastor evangélico, eu acredito muito nesse momento da questão da denúncia, muito na denúncia. Eu acho que a população precisa nos ajudar, quem está indignado com essa situação, que procura a polícia, que é o meio ideal, vamos lembrar sempre disso, né? Não é porque ele está condenado a um crime sexual, ele merece uma pena corporal, ou seja, não é que vai se fazer justiça pelas próprias mãos, né? Crime sexual é um crime e ele precisa cumprir a pena que a justiça lhe impôs, e o órgão público que vai fazer essa transição da liberdade que ele está para o cumprimento da pena chama-se polícia. Não é crime organizado, não é as pessoas que vão fazer justiça com as próprias mãos, mas sim a atuação da polícia é muito importante nesse momento. Ou seja, não é recomendável, essa sua fala importante, porque às vezes é um tipo de crime que provoca muita comoção, né? Muitas famílias choca muitas pessoas. Só que é perigoso alguém cometer um outro crime, muito pior. É o que a gente desaconselha totalmente. Percebi, fiquei sabendo que ele passou na minha loja uma pessoa, passou na minha padaria uma pessoa muito parecida com ele, vi na rua, imediatamente tem que entrar em contato com os canais policiais, seja uma avisada da Polícia Militar para atendimento imediato, seja o Disque Denúncia 181, 97 da Polícia Civil, para que a polícia sim faça esse levantamento e possa também prendê-lo de forma segura, né? Vamos lembrar também que apesar de ser um indivíduo procurado pela justiça, ele também tem os direitos dele, né? Família, tem pessoas que estão próximas a ele que não precisam, quem está procurado pela justiça é ele, não a família. Então, a polícia tem todo o interesse em cumprir essa ordem judicial com a maior dignidade possível. E quem tiver com a pista, alguma informação, pode entrar em contato com o IDAU-TT também. Sem dúvida. Eu sempre oriento os canais de denúncia, né? Repito, para ações imediatas, vi, estou andando na rua, sou dono de uma padaria, sou dono de uma farmácia, entrou alguém que eu tenho certeza que ele liga, imediatamente não avisar. Olha, entrou aqui, eu acho que é ele, está trajando uma camisa amarela, está de calça jeans, está de paletó, enfim, imediatamente, não, eu ouvi dizer que ele está em tal lugar. Disque Denúncia 181. Esse Disque Denúncia 181 ele vem para a gente, tanto para nós aqui da Polícia Civil, seja para o Distrito Policial da área, como para a área de capturas, e para a Polícia Militar imediatamente vai também para quê? Para trabalhar essa denúncia e, repito, para poder cumprir essa ordem judicial com o menor trauma possível. Para concluir, doutor, normalmente crimes sexuais como esses, né, sempre continuam acontecendo envolvendo crianças e sempre alguém muito próximo da família ou do núcleo familiar, da amizade, né? Como os pais devem estar atentos ou perceber sinais, muitas vezes não só em relação à criança, ao filho, adolescente, mas às vezes o comportamento daquele indivíduo que é um abusador. Eu até queria fazer uma colocação, assim, né, que eu acho pertinente dentro desse tema tão palpitante que é o crime sexual, a condenação por crime sexual, envolvendo uma pessoa que tem liderança sobre outras pessoas. Né? Nós estamos falando de um pastor evangélico que tem o quê? Que tem os seus fiéis, que tem os membros da sua igreja. Então sempre lembrar o seguinte: o crime sexual ele tem um estabelecimento prisional específico, né, onde estão lá outras pessoas condenadas pelo mesmo crime. Então, a partir do momento que ele for recolhido, ele não vai correr um risco de vida, por exemplo. Porque às vezes muita gente tem preocupação em denunciar porque tem o que possa acontecer com ele porta do presídio adentro. Então, o Estado, a partir do momento que o indivíduo torna-se um preso, torna-se um sentenciado preso pela justiça, o Estado tem todo o interesse, tem toda a obrigação, não só o interesse, a obrigação de manter sua integridade física. Então, aquelas pessoas que, de repente, têm desejo de fazer uma denúncia, mas temem porque é uma pessoa que gosta dele, ou, né, foi seu fiel na igreja, teve de fazer esse denúncia por meio, por exemplo, ele vir a morrer, pode fazer tranquilamente, e o Estado tem todo o interesse em manter a sua integridade física. A questão do crime sexual. A gente sempre orienta os pais, mães, enfim, pessoas próximas, irmão mais velho, que a criança sempre dá sinais. A criança vítima de violência, principalmente a violência sexual, sempre vai dar sinal. Eu gosto de dizer sempre nas palestras que faço para casais, para famílias, dentro de igrejas, escolas, onde eu vou, sempre digo o seguinte:
nós pais temos que conhecer os nossos filhos às vezes pela respiração. Uma criança, seja ela de idade tenra, seja ela um adolescente, ela dá sinais que alguma coisa não está certa. E está em nós pais, educadores, psicólogos, pessoas que interagem com essa criança, captar esses sinais e agir o mais rápido possível. Nós temos um caso aqui na delegacia, de uma criança de 8 anos que foi agredida pelo pai e pela madrasta. Esse inquérito ele já está em curso, nós já fizemos uma primeira conclusão, a justiça pediu mais diligência, nós estamos fazendo essas diligências. E o que aconteceu? Ela foi na escola normalmente. Ela foi agredida, tinha marcas severas nas costas, machucado nos joelhos. E o que chamou a atenção da coordenadora? 8 anos. O que chamou a atenção da educadora, da coordenadora de pedagógica da escola? O cabelo. Ele próprio tinha falhas no cabelo. E ao conversar com ele, com aquela habilidade que ela tinha, ela foi indo até que ela conseguiu que ele mostrasse os ferimentos nas costas. A partir daí foi acionado todo o aparato público, polícia militar, conselho tutelar, e já foram ouvidas todas as testemunhas, todas as partes. Estamos aguardando agora outras decisões que a justiça vai tomar para a gente poder tomar pé do caso, inclusive podendo gerar até a prisão do pai e da madrasta. No caso do crime sexual é um pouco mais difícil, porque você tem ingrediente no medo. Como você colocou muito bem, dentro do núcleo familiar, muitas vezes a violência sexual é cometida mediante pressão, mediante amedrontamento mesmo. Se você contar, você vai perder isso. Se você contar, você nunca mais vai em tal lugar. Se você contar, às vezes nem fala em agredir e bater. Se você contar, não leva você mais em tal lugar, não te dou mais tal presente. Mas, eu repito, seja no rendimento escolar, seja na questão física, nós temos casos, por exemplo, de crianças já de idade maior, 4, 5 anos, que de repente, do nada, volta a fazer xixi na cama. Volta a não querer comer determinado alimento que sempre comeu. Rendimento escolar, volta a se rebelar, por exemplo, contra determinado amigo. Teve uma amiguinha a vida inteira, de repente começa a se rebelar contra aquele amigo. Às vezes explosões de raiva, são sinais. Então, eu peço aqui encarecidamente o quê? Não tome atitude sozinho. Procure ajuda.